Chega a ser cômico o esforço descomunal da imprensa brasileira em fingir que o maior escândalo de corrupção, de desvio de fundos, de dinheiro público dos Estados Unidos está acontecendo. Nos Estados Unidos, a única coisa que se fala são o absurdo, o financiamento absurdo para coisas ridículas, para interferência internacional, para mudança de sexo de crianças na Venezuela, na Colômbia, que estava sendo usado através de agências governamentais, como Endowment for Democracy, USAID, até o Departamento de Estado. E a imprensa brasileira finge que isso não está acontecendo. É por isso que é importante que vocês divulguem esses vídeos, de todos que estão falando sobre isso, porque isso tem um impacto muito grande no Brasil. Bom, vamos lá. Não só eles não falam sobre o escândalo, mas quando eles falam sobre o fechamento dessas agências, eles falam como se fosse algo ruim. Ruim para os desfavorecidos do mundo, ruim para o jornalismo. Peraí, se sabe agora, de forma documentada, que o dinheiro era usado para manipular a opinião pública em outros países, para eleger ou impedir que determinadas lideranças políticas fossem eleitas, para treinar jornalistas a falar um determinado discurso, e a imprensa brasileira aparece para falar nisso só para defender. Vou dar um exemplo para vocês agora. Tá? Essa é a manchete que saiu no Folha de São Paulo. Plano de Trump... Aqui, ó. Cadê a porcaria? Aqui, ó. Plano de Trump... Ah, tá cortando um pedacinho. Plano de Trump e Musk de fechar a USAID ameaça mídia que contesta regimes autoritários. Pera aí. Ameaça mídia independente quer dizer que o Donald Trump, a USAID, estava sendo usada para financiar mídia independente. Mas pera aí. Mídia independente não pode ter dinheiro público. Essas imprensas, inclusive o Sleeping Giants faz parte desse grupo da tal mídia independente, né? Que a gente sabe que não tem nada de independente. O Político, que é um site esquerdista que só faz atacar o Donald Trump. Então aí vem a Folha de São Paulo tentar defender o indefensável, tá? E o bom é que na matéria que eles publicaram, deixa eu ver se eu copio aqui para vocês, que aparece no... ali, que aparece inclusive no Twitter, é essa aqui, ó. Gente, eles não têm nem vergonha de falar uma coisa dessa. Aqui, ó, é essa aqui, ó. Aumentar. Plano de Donald Trump e Musk ameaça de fechar a USA, ameaça a mídia independente do mundo. Pera aí. Essa é a mídia, é a manchete da matéria. Só que pegou tão mal que quando você entra na matéria, eles já mudam. Olha a diferença. Aqui é no Twitter, quando entra na matéria, eles já mudam para mídia que contesta regimes autoritários. Mas não é. É a mídia comprada pela esquerda americana, financiada pela esquerda americana para empurrar a narrativa da esquerda americana. Narrativa woke. Tá? Da diversidade, inclusão, equidade, trans, LGBT, essas porcarias, ódio a qualquer liderança de direita pelo mundo. Então, a USAID está cortando fundos do que a gente sabe hoje, e hoje está mais claro do que nunca, que é o Estado, o Deep State, que eles chamam, ou o sistema, que alguns usam também, outros já usam o nome de Matrix. E esse pessoal está perdendo dinheiro. As checadoras de fatos do Brasil recebem dinheiro da USAID. Aos fatos, comprova, boatos, todas essas recebem dinheiro da USAID e agora estão desesperados, vão ter que demitir gente, não vão poder mais trabalhar para empurrar a narrativa deles, para impedir que a verdade seja divulgada, para censurar e banir pessoas que se atrevem a dar as suas opiniões nas redes sociais, ou defender valores e princípios conservadores, ou defender Bolsonaro. Então a situação chegou num patamar agora que, quando a imprensa brasileira fala, ela fala para defender a agência mais absurda da história dos Estados Unidos. Por quê? Porque a imprensa precisa do dinheiro desse pessoal. E aí, é o maior escândalo, gente. Assim, não existe, eu não consigo lembrar na história dos Estados Unidos um escândalo tão grotesco quanto esse. Né, da manipulação, porque é um escândalo não só sobre roubo de dinheiro público, mas manipulação da imprensa, do judiciário, não só nos Estados Unidos, mas em vários países do mundo, com tentáculos que inclusive chegam ao Brasil. Ao ponto de um ex-funcionário do Departamento de Estado afirmar que, se não fosse a USAID, Bolsonaro teria sido reeleito. E é um cara que tem acesso à informação, que estava lá dentro das engrenagens desse Deep State.
Por isso que a gente precisa coletar as assinaturas para dar início à CPI da interferência internacional, ou CPI da soberania brasileira, porque se isso tudo for verdade, a soberania brasileira já não existe mais. Inclusive, a gente sabe que eles trabalharam próximos do TSE no momento eleitoral. Por quê? O que houve? Quais foram as conversas ali? De que forma esse dinheiro internacional influenciou nas decisões das nossas Supremas Cortes, dos comprovadores, das imprensas, da mídia, né, das Big Techs, como a Meta? Então tem muita coisa que precisa vir à tona. E nós não vamos parar, nós vamos coletar as assinaturas e fazer essa CPI. E nessa CPI nós vamos chamar, inclusive, pessoas da imprensa brasileira, Estadão, Folha de São Paulo, para dizer como que eles receberam, por que eles apoiaram certas políticas e certas agências de checadores de fatos, sabendo que essas políticas e essas checadores de fatos eram financiados pelo governo americano. Então tem muita coisa e eu acho que muita gente graúda vai cair nessa CPI. Um abraço.